Hoje nós vamos contemplar a catequese intitulada Os Santos Anjos e o Culto Eucarístico. E vamos começar com uma parte da quarta oração eucarística, na qual está escrito o seguinte: quando chegou a hora em que a ser glorificado por vós, Pai Santo, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E durante a ceia tomou o pão, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. A Igreja, na sua liturgia, inspira-se no Evangelho de São João, naquela passagem do capítulo 13, versículo 1, para situar a instituição da Eucaristia no momento em que o Senhor levou ao extremo o seu amor por nós. Não tendo mais nada, nem maior, para nos dar no fim da sua vida terrena, Jesus quis dar-se a si mesmo como o pão nosso de cada dia, e deu aos apóstolos, na força do Espírito Santo, o poder de fazer isto em memória de mim. Portanto, o Senhor, na fragilidade do pão e do vinho, ele entrega-se totalmente aos seus. Ele despoja-se totalmente do seu poder para, na loucura do seu amor, deixar-se totalmente à nossa mercê. É assim que ele cumpre a sua promessa: eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Se os santos anjos estivessem sempre com o seu Senhor em todas as fases da sua vida terrena, não seria lógico que eles o abandonassem no tempo da Igreja. E nós vimos em várias meditações que não nos dá nenhuma chance de dúvida que eles realmente estiveram com o Senhor, sempre. Mesmo quando os evangelhos silenciam. E por isso nós podemos dizer também, sem sombra de dúvida, que para os anjos é impossível abandonar o Senhor no tempo que vai entre a sua primeira vinda e a sua segunda vinda na glória. Neste tempo que se situa o tempo da Igreja, o tempo do Espírito Santo. E aqui neste tempo, ele está realmente presente em todos os sacrários da terra como pão consagrado. Realmente em cada sacrário está o Senhor, e os santos anjos o adoram
e o louvam dia e noite sem cessar. Eles são a sua guarda de honra permanente, uma testemunha extraordinária dos anjos que rodeiam os sacrários, é Santa Margarida Maria de Alacoque. Conta-nos ela na sua autobiografia: achava-me num pátiozinho do mosteiro, próximo do Santíssimo Sacramento. De repente senti-me toda recolhida interior e exteriormente. Apareceu-me o coração adorável do meu Jesus. Estava rodeado pelos serafins que, em admirável melodia, cantavam. O amor triunfa e rejubila. Esses bem-aventurados espíritos convidaram-me a unir-me com eles para louvar o amável coração de Jesus. Eu, porém, não ousei fazê-lo. Disseram-me que estavam destinados a honrar Jesus no Santíssimo Sacramento e que, se eu quisesse associar-me, auxiliar-me-iam e supririam a minha impotência. Estes espíritos celestes disseram-me ter vindo para unirem-se comigo, a fim de render ao Divino Coração uma perpétua homenagem de amor, de adoração e de louvor, de modo que, por intermédio deles, eu poderia amar sem interrupção alguma. Que linda passagem esta, se a gente contemplar bem. No tempo da Igreja, o momento mais alto do culto divino é, sem dúvida, a Santa Missa. Não é de admirar que também os santos anjos conosco participem da renovação do sacrifício da nova e eterna aliança. Eis o testemunho de alguns santos que foram agraciados com carismas extraordinários para solidificarem a nossa fé neste ponto. Conta-nos São João Crisóstomo. Mal o sacerdote começa a presidir o santo sacrifício, logo uma multidão de anjos descalços e com roupagens esplêndidas descem do céu e colocam-se em redor do altar em posição de guerreiros na presença do rei. A beata Ângela de Foligno, coincidindo com São João Crisóstomo, afirma: durante o santo sacrifício intervêm duas espécies distintas de anjos. Uma que se conserva ao lado do celebrante desde o início do rito sagrado. A outra faz escolta a Jesus no momento solene da consagração. À medida que o sacerdote se aproxima da consagração, um grande número de querubins faz vibrar o éter de músicas inefáveis. São João Crisóstomo, noutro ponto das suas obras, diz a alguém: então não sabes que no momento em que sobre o altar aparece o Santíssimo Sacramento, o céu se abre e Cristo desce. Os anjos voam lá do alto para a terra e circundam o altar em que se realiza o augusto sacrifício e que todos estão cheios do Espírito do Senhor? No momento da Sagrada Comunhão, os anjos com respeito e veneração cercam os bispos, os padres e os diáconos que distribuem as hóstias consagradas aos fiéis.
O Santo Cura de Ars dá-nos um testemunho sobre o júbilo dos anjos ao verem os seus protegidos a beirarem-se da Sagrada Comunhão. Diz ele: oh, como o anjo da guarda é feliz quando acompanha uma alma bela à Sagrada Comunhão. Quando uma alma cristã entra no paraíso, após ter recebido a Jesus sacramentado, ela aumenta a alegria do céu. Os anjos e a sua rainha saem-lhe ao seu encontro. A alegria dos anjos da guarda com a comunhão bem feita dos seus protegidos é tão grande que está escrito na biografia de alguns santos que eles próprios receberam o Senhor Eucarístico pelas mãos dos anjos. Entre outros exemplos, temos os pastorinhos de Fátima, na terceira aparição do anjo de Portugal na Loca do Cabeço, em outono de 1916. Santo Stanislau Kostka e São Raimundo Nonato receberam a comunhão das mãos de anjos quando a doença ou outros obstáculos os impediram de comungar pelas mãos de um sacerdote. Santo Onofre comungou diversas vezes no deserto pelas mãos do seu anjo da guarda. Aos 8 anos, levado por irresistível impulso interior, São Gerardo Maella ajoelhou-se com os demais fiéis à sagrada mesa da comunhão. Pela sua tenra idade, o sacerdote negou-lhe a comunhão e fê-lo sair do lugar onde os fiéis comungavam. Ele era muito pequeno e estava ainda bem longe de aparecer aquelas normas com as quais São Pio X convidaria as crianças a abeirarem-se da Eucaristia, embora com idade inferior a São Gerardo. O pequeno, confuso e aflito, retirou-se para o lado e desfez-se em lágrimas. Porém, o coração de Cristo não ficou insensível à dor daquele seu filhinho querido. Durante a noite seguinte, apareceu-lhe São Miguel a dar-lhe a comungar a hóstia branquinha e consagrada que trazia nas suas mãos angelicais. E nós, neste momento, podemos fazer uma pergunta. Se os santos anjos estão ligados ao Santíssimo Sacramento e à própria celebração da missa, será que a Igreja, através do ordinário da missa, tem alguma referência a estes espíritos bem-aventurados? Ou ensina-nos alguma coisa a seu respeito? É claro que sim. Ora, vejamos. Primeira referência no ato penitencial, quando rezamos, pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Portanto, neste ato penitencial, fórmula A, depois de reconhecermos a nossa condição de pecadores, e é por nossa culpa, nós pedimos a intercessão da Virgem, dos anjos, dos santos e dos irmãos presentes na Igreja,
que roguem por nós a Deus nosso Senhor, que roguem para nós a sua misericórdia, porque nós não somos dignos de a receber. Segunda referência, no glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Este texto foi tirado do Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 10 a 14, que diz o seguinte: Disse o anjo aos pastores: Não temais, pois vos anuncio uma grande alegria que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de David, nasceu-vos um Salvador, que é o Messias Senhor. Isto vos servirá de sinal para o identificares. Encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens do seu agrado. Terceira referência, no símbolo niceno-constantinopolitano, está escrito o seguinte: Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Este artigo do credo, que refere-se às coisas invisíveis, diz respeito diretamente à existência dos santos anjos, conforme nos explica o Catecismo da Igreja Católica, nos números 325 a 327. Quarta referência, nos diversos prefácios. Temos 3 terminações diferentes nos prefácios com referência aos santos anjos. No prefácio da Epifania: Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. No prefácio pascal 2: Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. E no prefácio da solenidade da Santíssima Trindade está escrito o seguinte: Por isso vos louvam os anjos e os arcanjos, os querubins e os serafins, que vos aclamam sem cessar, cantando numa só voz. Quinta referência, a própria oração dos santos, que rezamos no fim do prefácio. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Parte desta oração foi tirada do livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1 a 3, que narra o momento da vocação de Isaías. Diz-nos o profeta: no ano em que morreu o rei Osias, vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. As franjas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam diante dele. Cada um tinha 6 asas.
com 2 velavam a sua face, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros e diziam: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Outra versão deste ato de adoração dos anjos encontra-se no livro do Apocalipse. Ela refere-se aos 4 seres vivos. Diz este livro, no capítulo 6, versículo 8, cada um dos 4 viventes tinha 6 asas cobertas de olhos, por dentro e por fora, e não cessavam de repetir dia e noite: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Esta oração é completada pelo ato de louvor a Jesus Cristo na sua entrada triunfal em Jerusalém no domingo de Ramos. Assim descreve-nos São Marcos no capítulo 11, versículo 9 e 10. Tanto os que iam à frente como os que vinham atrás clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de nosso pai David, Hosana nas alturas. Sexta referência dos anjos está na oração eucarística número 1. Depois da consagração, o sacerdote reza várias orações e uma delas é a seguinte: humildemente vos suplicamos, Deus Todo-Poderoso, que esta nossa ofrenda seja apresentada pelo vosso santo anjo no altar celeste, diante da vossa divina majestade, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, alcancemos a plenitude das bênçãos e graças do céu. E a sétima referência são 2 passagens da Santa Missa em que os santos anjos são citados implicitamente, mas são citados. A primeira destas 2 citações é o próprio Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pensem bem. Quem no céu faz perfeitamente a vontade do Pai para que seja nosso modelo a imitar aqui na terra? Certamente são os santos anjos. A sua obediência pronta está representada pelas suas asas, e a própria Sagrada Escritura dá testemunho no livro dos Salmos. Bendizei o Senhor, vós todos os seus anjos, que sois poderosos em força, que cumpris as suas ordens, sempre dóceis à sua palavra. Bendizei o Senhor, vós todos os seus exércitos, vós, seus ministros, que executais a sua vontade. Salmo 102, versículos 20 e 21. E a outra referência é quando na missa nos referimos à segunda vinda de Nosso Senhor. E há 2 momentos na Santa Missa que a liturgia refere-se a este último acontecimento.
por exemplo, nas 3 aclamações depois da consagração e na oração depois do Pai Nosso. Jesus, ao falar desta sua vinda gloriosa, diz-nos: o Filho do Homem virá acompanhado com todos os seus anjos. Portanto, nestas 2 passagens, também estão subentendidos os santos anjos, embora não o pensemos à primeira vista. E destas 7 referências aos santos anjos no ordinário da missa, que ensinamentos podemos tirar? Elas indicam-nos os 5 ministérios comuns que têm todos os anjos, segundo a opinião do doutor da Igreja São Roberto Bellarmino. Primeiro ministério, a adoração. Aqui está o Sanctus. É um ato de adoração da Igreja triunfante que os anjos prestam sem cessar diante do trono da Santíssima Trindade. Por meio do Sanctus, a Igreja militante que celebra a Santa Missa na casa do Senhor se une numa só voz a esta adoração perene e perfeita no céu. Segundo ministério, o louvor. Realmente, este segundo grau de oração também é próprio dos anjos. Eles louvam o Senhor pelas maravilhas que Ele realizou em nosso favor. Por isso, não podiam ficar silenciosos na noite de Natal. Por isso os anjos foram os primeiros a cantarem o glória a Deus nas alturas. Terceiro ministério angélico. Os anjos são medianeiros entre Deus e os homens e vice-versa. Diz-nos o novo catecismo da Igreja Católica que os santos anjos participam da única mediação de Cristo. Isto está no número 970 do Catecismo da Igreja Católica. É bem clara a fé da Igreja nesta mediação angélica, que também está fundamentada na Sagrada Escritura. Disse São Rafael a Tobite e a sua família: enquanto oravas, tu e a tua nora, eu apresentava diante do Senhor as vossas orações. Tobias capítulo 12, versículo 12. Mas nesta mediação, o anjo não se limita a levar as nossas orações para Deus e a trazer-nos as suas graças, mas ele próprio une a sua voz à nossa, intercede por nós. É isto que vemos na primeira aparição do anjo de Portugal na Loca do Cabeço, na primavera de 1916. Descreve-nos a irmã Lúcia este primeiro diálogo. Tendo começado a chuviscar, as crianças abrigaram-se na loca. De repente veem o anjo aproximar-se e enchem-se de medo. Ele tem a forma de um jovem forte, todo resplandecente de luz. Diz o anjo: não temais, sou o anjo da paz, orai comigo. E prostrando-se por terra, rezou 3 vezes: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram
não esperam e não vos amam. No início de cada missa, no ato penitencial, a Igreja serve-se também da mediação angélica para que eles, com Maria, com os anjos e os irmãos presentes na Assembleia, intercedam por nós, pedindo que Deus perdoe os nossos pecados e nos torne dignos de participar do culto divino que o Filho presta ao Pai em nosso nome. Quarto ministério. Os anjos como ministros da misericórdia de Deus. O tempo que vivemos neste mundo é o tempo que a misericórdia divina nos oferece para alcançarmos o céu. Enquanto estamos na terra, o Senhor aconselha-nos: sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. A medida que empregardes com os outros será usada convosco. Lucas 6, versículos 36 a 38. Se sabemos que esta é a vontade de Deus a nosso respeito e o caminho que devemos seguir, resta-nos só uma coisa: pedir a ajuda aos santos anjos. Que eles nos ajudem a fazer a vontade de Deus aqui na terra, como eles a fazem no céu. E o quinto ministério, os anjos como ministros da justiça de Deus. Com a hora da morte de cada homem, termina o tempo da misericórdia, o tempo de semear, o tempo de merecer. Após a morte, cada um receberá o que a obra construída valerá, conforme o ensinamento de São Paulo. Se alguém edifica sobre este fundamento com ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno ou palha, a obra de cada um ficará patente, pois o dia do Senhor a fará conhecer. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a obra a construir subsistir, o construtor receberá a paga. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá a perda. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12 a 15. O dia do Senhor para cada um de nós é o dia da nossa morte. E o dia do Senhor de toda a humanidade será quando o Filho do Homem vier na sua glória acompanhado por todos os seus anjos. Sentar-se-á então no seu trono de glória. Então retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Aí os santos anjos estarão ao serviço da sua justiça divina. E para terminar esta meditação, nós podemos pôr esta pergunta: como os santos anjos podem ajudar-nos a viver melhor a Santa Missa? Por exemplo, antes da missa começar, podemos pedir:
santos anjos da guarda, ajudai-nos, a mim e a todos os que estão aqui, a vivermos esta missa como se fosse a última das nossas vidas. E podemos também dizer, convido os anjos da guarda de, por exemplo, das pessoas que não irão participar neste domingo da missa. Até mesmo na nossa família nós temos pessoas que não vão. E por isso nós podemos convidar os seus anjos da guarda a estarem ali conosco. Nada nos impede. Então podemos dizer, convido os anjos da guarda para estarem aqui comigo e no final levem as graças aos seus protegidos. Outra sugestão, antes da liturgia da palavra, quando estamos a sentar-nos, santos anjos da guarda, dai-nos um coração escutante que acolha e ponha em prática a palavra que vamos ouvir. No momento do ofertório, santos anjos da guarda, ponde as nossas vidas, as nossas intenções e necessidades sobre a patena. Antes da Sagrada Comunhão, santos anjos da guarda, impedi que alguma pessoa que aqui esteja de se aproximar da Sagrada Comunhão sem o devido arrependimento das suas faltas e sem a devida preparação. Transformai em tronos dignos os corações daqueles que vão receber Jesus na comunhão. E ao terminar a missa, antes de sairmos da igreja, santos anjos, continuai a agradecer ao Senhor por esta sagrada comunhão e adorai-o sempre que me esquecer dele ou o deixarmos só no meu coração. Portanto, se é tal a ligação profunda entre os anjos e Jesus no Santíssimo Sacramento ou na Santa Missa, os seus exemplos devem nos ensinar como estar diante do Rei no seu trono de pobreza e como participar em cada missa e até, se tivermos a oportunidade de zelarmos os nossos altares e cuidarmos dos utensílios sagrados que estão ao serviço do culto divino, façamo-lo tudo de modo que seja digno da presença do Senhor e dos seus anjos. Amém.